Ready to fuck some shit up? What does your family do on those stay indoors rainy afternoons? Or on those... A palavra videogame integra em seu significado a transformação de uma mídia que era estritamente passiva para uma ativa, permitindo a interação da pessoa com a imagem ali projetada. Ao se lembrar do primeiro videogame doméstico, muitos se recordam de Pong, desenvolvido e distribuído pela empresa americana Atari em 1972. O jogo claramente foi um sucesso que é lembrado até hoje, mas ofuscou muito o brilho do real primeiro videogame, o Magnavox Odyssey, lançado em setembro de 1972 na América do Norte e 10 anos depois no Brasil. Como se tratava de um produto inovador, não havia uma concorrência propriamente dita. Era o primeiro produto do tipo no mercado. O público consumidor estaria sendo descoberto e ali formado. E para que uma maior gama de pessoas pudesse consumi-lo, a intenção era deixar o produto barato, tornando-o acessível. Uma fórmula perfeita, certo? on the particular game you've chosen to play. For example, to play Odyssey Tennis, you insert game card number 3 into the master unit. Embora fizesse muito sentido essa estratégia, o console chegou a vender cerca de 330 mil unidades até 1975, quando foi descontinuado. Ainda assim, o Magnavox Odyssey gerou uma receita de 35 milhões, contando com a venda de periféricos. Este foi o valor arrecadado em receita nos anos 70, o que hoje em dia seria aproximadamente cerca de 210 milhões. Enquanto o Magnavox Odyssey tentava se firmar tendo vários jogos de diferentes tipos, é difícil dizer que ele mirava num público específico, já que não havia sequer um mercado bem estabelecido de videogames, nem mesmo de gêneros diferenciados. Nesse sentido, podemos interpretar que os anos 70 foi como uma espécie de gênesis do mercado de videogame. By increasing or decreasing the speed of the tennis ball with a special speed control on the back of the master unit. Em 1978 é lançado Space Invaders para os arcades ou fliperamas. O criador Tomohiro Nishikado se inspirou na obra literária Guerra dos Mundos, tornando alienígenas como os principais inimigos. Ele criou um jogo no momento ideal. Mas por quê? Anos anteriores ao seu lançamento, ocorreu a corrida espacial, que estimulou a imaginação e instigou a população sobre a existência de vida extraterrestre, o que influenciou e muito a cultura pop, pois a partir disso surgiram programas como Lost in Space, Star Trek e Star Wars Uma Nova Esperança, programas que tornaram ainda mais popular o gênero. O sucesso foi absurdo nos arcades em todo o mundo, e inclusive causou no Japão um problema de falta de moeda, o iene, dentro da economia, pois as máquinas de fliperama funcionavam com a inserção dessas moedas, e uma parte enorme da moeda local estava dentro das máquinas, levando inclusive o governo a limitar a quantidade de dinheiro gasto nos fliperamas. Tamanho sucesso fez com que ele fosse considerado como um dos jogos mais influentes da história. Em 1980 foi lançado Pac-Man, pela Namco, nos fliperamas japoneses e logo depois nos americanos, inspirado numa junção do personagem japonês Paco com o formato de pizza. A ideia do criador era atingir o público feminino no mercado de jogos, que até então era extremamente masculino, trazendo uma fórmula diferente, encantadora e casual. O jogo ficou muito popular no Japão, mas logo o grande sucesso que viria a ser marcado na cultura pop seria pelo público consumidor estadunidense, que levou a um merchandising diverso e inovador, fazendo uma conexão com diferentes mercados.
e só nos Estados Unidos chegou a faturar cerca de US$ 1 bilhão na primeira década e 2,5 bilhões de dólares na segunda década. Em 1981 surge Donkey Kong, desenvolvido pela Nintendo e lançado para os fliperamas. O jogo foi a inauguração do gênero plataforma. Em 1984, surgiu o jogo Tetris, extremamente popular pelo seu caráter de quebra-cabeça diferenciado, mais conhecido como puzzle. O jogo foi diretamente exportado da União Soviética, abrindo espaço de produtores de países fora do círculo Japão e Estados Unidos. No ano de 1986 surgiu o primeiro jogo da franquia The Legend of Zelda, produzido pela Nintendo e distribuído para o NES, também conhecido aqui no Brasil como Nintendinho, contando com um pequeno aventureiro Link lutando contra as forças malignas de Ganon. O jogo explorou e potencializou o gênero aventura. Em meados de 1988, é lançado John Madden Football pela empresa americana Electronic Arts, criando o primeiro jogo popular de esporte, e assim firmando o gênero no mercado, que mais tarde iria trazer jogos de basquete, futebol, pro wrestling e entre outros. Como podemos ver, a década de 80 não possui um gênero específico de jogo que era mais rentável. Ela serviu para mostrar como poderia impulsionar mercados distintos como o merchandising, evoluindo e criando gêneros de jogos que até então nem se fazia ideia que poderiam existir. Os anos 90, o que iniciou a era do 3D com Wolfenstein, Mortal Kombat e Super Mario 64. Os anos 2000, potencializando o 3D nos videogames, a entrada de novas empresas no mercado de videogames e títulos que marcaram gerações. Não perca a próxima parte do primeiro episódio da série Economia Criativa, Jogos Eletrônicos, aqui na página do GPEB.